Bom dia, um feliz dia. Hoje, dia 26, sábado. Vamos continuar aí meditando na Palavra de Deus, continuando a lição da semana passada que nós estudamos, parte 2, as nações. Verso para memorizar está lá em Salmo 46, verso 10, que diz: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus pede para você, para mim, para cada um de nós, para que nós fiquemos calmos, nós ficamos tranquilos, né? Porque Ele é o Deus, Ele está no controle de todas as coisas, né? Não devemos temer, né? Devemos sentir segurança porque estamos nas mãos de Deus, não é isso? Que você, eu e cada um de nós possamos sentir essa segurança, sabendo que Deus está no controle e que Ele é o nosso Deus, né? Lá em Romanos 8,31 ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Lá em Isaías 43, verso 3 diz: agindo Deus, quem impedirá? Lá em Romanos 8,28, a palavra de Deus também diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para você, para mim e para cada um de nós, porque Ele nos chamou, né? Ele é o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas, não é isso? Bom, existe aí ao longo dos séculos uns que têm argumentado, né, que Deus desejava que era sua intenção que os seres humanos experimentassem o pecado e a morte, e assim o levassem na pessoa de Jesus, levassem a pessoa de Jesus aí na cruz. Bom, não era a intenção de Deus que o ser humano pecasse. Quando Ele criou, né, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, colocou eles no jardim do Éden, né, um lugar perfeito, né, e ali eles viviam em harmonia com a natureza, né, cuidando ali do jardim do Éden, tendo tudo de bom ali para se alimentar, né, e estar em harmonia com Deus. Então não era desejo de Deus que os nossos primeiros pais pecassem. Deus deu instruções para eles, né, que eles poderiam comer de todo o fruto que existia ali no jardim do Éden, todos os frutos que existiam ali, mais a árvore, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Fruto dessa árvore eles não poderiam comer, né, porque Deus avisou que no dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão, né? E Deus lhes deu a instrução toda para eles. Mas infelizmente, né, os nossos primeiros pais pecaram, nós conhecemos a história, e o pecado entrou neste mundo, não é isso? Então não era a intenção de Deus que isso acontecesse, né? Nem que os nossos primeiros pais pecassem, nem que um anjo, né, um anjo de luz, criado por Deus também, Satanás, né, pecasse também, fizesse rebelião contra Deus, né, e seus seres celestiais. Não era a intenção de Deus, mas infelizmente, né, a inveja, o orgulho, o eu, tudo isso sobrepôs sobre Lúcifer, né, e ele quis tomar o lugar de Deus, né, e houve essa peleja no céu. Satanás e seus anjos foram expulsos do céu. Também não era a intenção de Deus que acontecesse isso, mas Deus deu o livre-arbítrio para todas as suas criaturas, é isso? E infelizmente, né, como nós sabemos, Satanás teve inveja e que quis tomar aí o trono de Deus. E houve essa peleja e ele foi expulso, né, lá do céu, né, juntamente com uma terça parte dos anjos que ele conseguiu enganar. E hoje ele está aqui infernizando a sua vida, a minha vida, e infernizou a vida dos nossos primeiros pais quando eles pecaram também, né? Mas Deus não tinha essa intenção, nem que o inimigo, né, Satanás, pecasse e nem que a humanidade pecasse. Mas infelizmente isso aconteceu, né? Como nós sabemos, a rebelião ela traz grandes consequências, traz grandes tragédias aí para a humanidade, como nós podemos ver. Ela trouxe a morte e sofrimento, dor, várias coisas que Deus não queria, né? Por isso ele deu instruções lá para os nossos primeiros pais. Mas infelizmente a desobediência dos nossos primeiros pais trouxe consequências para mim, para você e para cada um de nós. Não,
mas não podemos acreditar que Deus tinha intenção de que nossos primeiros pais pecassem e assim Jesus pudesse vir a esse mundo, né? E se doar, dar a sua vida em resgate da nossa. Não, Deus não tinha essa intenção, porque Deus é amor e Ele tem esse amor. Antes mesmo da criação do mundo, Ele já tinha esse amor por cada um de nós, por mim, por você e por cada um de nós. Não é isso? Porque Deus é amor. E infelizmente isso aconteceu. Não era a intenção de Deus que isso acontecesse, mas infelizmente aconteceu. E hoje nós estamos nesse mundo aí de pecado, não é isso? Mas Deus, através do plano de salvação, por mais que Ele não quisesse que isso acontecesse, Ele tinha um plano aí para redimir, para salvar a humanidade e colocou isso em prática, né? Dando o seu filho, seu único filho, para morrer na cruz por mim, por você, para que você tivesse a esperança de salvação e vida eterna em Cristo Jesus. É isso que aconteceu. Então, nossa alegria em Deus teria permanecido completa se nossos primeiros pais não tivessem desobedecido, não é isso? Mas hoje nós temos a esperança, porque Cristo deu a sua vida por mim, por você e por toda a humanidade, para que nós tivéssemos a esperança de salvação, né, e vida eterna em Cristo Jesus. Essa semana nós vamos continuar aí examinando os problemas causados aí pela queda da humanidade e o desejo de estabelecer aí um governo humano em oposição ao governo divino, o governo de Deus, não é isso? Deus adverte aí, né, o seu povo sobre o que aconteceria quando se afastassem dele, né, do Deus, e escolhesse reis terrenos, não é isso? Os israelitas obtiveram aí reis terrenos e pecadores dominando aí pecadores, o que nunca é bom, uma boa combinação aí, né? Mas vamos ver através da meditação e da leitura e do estudo dessa semana que Deus pede para que a gente o quê? Se acalme, né? Porque Ele está no controle de todas as coisas, Ele é o nosso Deus, né? E devemos colocar a nossa vida nas mãos dele, né? E sentimos a segurança que Deus está no controle de todas as coisas, né? E Ele tem, com certeza, uma promessa para mim, para você, e um propósito para mim, para você, para a nossa vida. E nós devemos confiar nesse nosso Deus. Que Deus te abençoe, te dê aí um sábado abençoado para você e para sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.